Olá amigos, 22 de fevereiro de 2013, o cidadão de olho na segurança pública. Senhoras e senhores, no dia 2 de janeiro, o jornal Estado de São Paulo deu repercussão a uma pesquisa de opinião a respeito da confiança nas instituições. E mostra uma alta confiança nas Forças Armadas, que estão no topo. Algumas instituições com índices importantes de não só compreensão em relação à sua atuação, mas de confiança, e coloca um problema sério, que é um baixo índice de confiança na atuação policial. Claro que os piores na opinião pública são os políticos, é o poder político que está lá na rabeira dessa tabela, mas mostra um importante índice de desconfiança que chega até 40% em certos segmentos em relação à atuação policial, em relação à polícia como um todo. O estudo não mostra, por outro lado, algo muito importante que já foi demonstrado mais de uma vez, desde os anos 80, por pesquisas sérias e aprofundadas, realizadas especialmente no estado de São Paulo. Essas pesquisas procuraram medir o retorno da população, procuraram medir a opinião da população, procuraram medir a satisfação da população em relação à atuação policial, muito particularmente da polícia de rua, ou seja, a polícia militar, em duas situações distintas entre si. A primeira situação é quando ocorre a intervenção na via pública em relação a um cidadão considerado em atitude suspeita, que é uma atividade muito frequente de prevenção ao crime da polícia ostensiva. E a outra situação é quando o cidadão, em perigo, em necessidade, disca 190 e pede o socorro policial. Nesse segundo caso, quando o cidadão pede o socorro policial, os índices de aprovação são estratosféricos, eles passam de 95%. Mas, quando ocorre a intervenção do policial em relação a uma determinada pessoa, em atividade preventiva de polícia, obviamente, e isso tem uma explicação psicológica muito clara, a maioria não aprova a atuação policial, não aprova a intervenção policial, desagrada-se da intervenção policial, mesmo quando ela é feita de acordo com parâmetros técnicos muito rigorosos, que existem e devem ser observados por todos os policiais, e mesmo quando ela é encerrada, como também é da norma no estado de São Paulo, por um pedido de desculpas em relação à intervenção, quando não se constatou atividade criminosa alguma, e uma explicação ao cidadão da necessidade daquela intervenção como prevenção da criminalidade, como prevenção da atuação contra a atuação dos criminosos. E aí despenca o índice de aprovação. O índice fica mais ou menos em torno do que aponta essa pesquisa, máximo de 35% de aprovação. Mas as duas situações são muito distintas. E existe um velho ditado que no momento de dificuldade e de angústia, momento de perigo, as pessoas clamam a Deus e chamam a polícia. E depois que passa o perigo, as pessoas se esquecem de Deus e detestam a polícia. Esse dito popular, já bem antigo, é bastante verdadeiro. E o aspecto psicológico da questão e o desagrado de ser interpelado em via pública explicam muito bem essa diferença em relação à opinião da população sobre a polícia, sobre a ação policial. Então seria muito mais justo que esses estudos mostrassem essas nuances, mostrassem essas diferenças e mostrassem aos cidadãos, para que eles possam, eles mesmos, julgar melhor, outros dados relacionados com a questão. Claro que se impõe à polícia cada vez melhorar mais para que qualquer índice de rejeição da população seja eliminado. E aqui em São Paulo uma preocupação especial. Certamente estão acompanhando a visita da blogueira Ioane Sanches, que foi hostilizada em Salvador, não teve apoio da força policial, foi impedida de falar, impedida de expressar a sua opinião, o seu pensamento a respeito da ditadura castrista, de que ela é vítima e já foi tantas vezes presa, espancada em Cuba, que foi à Câmara dos Deputados, sofreu o mesmo processo de hostilização, sem que as autoridades interviessem de alguma maneira, e só encontrou alguma liberdade para
expressar o seu pensamento aqui no Estado de São Paulo, porque aqui pelo menos ainda existem autoridades que zelam pelos direitos e garantias individuais e existe uma força pública que atua em relação a qualquer cidadão nesse sentido. É preciso que a Polícia Militar do Estado de São Paulo esteja atenta a esses bate-paus, a esses tonton-macutes da esquerda que estão evidentemente autorizados com a liberdade que quiserem a partir para a violência, e a maior prova disso é o que tem feito nos últimos tempos, citando como 2 exemplos graves, o que ocorreu de frente ao Clube Militar do Rio de Janeiro e o que tem ocorrido de frente às residências de vários oficiais da reserva e reformados do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. A força pública, nesse momento, tende a assegurar a liberdade de expressão. Manifestações pacíficas? Sim, sem dúvida nenhuma, elas fazem parte do Estado Democrático de Direito, mas violência e impedimento de uma pessoa de realizar um ato público de liberdade de opinião, um ato público político, um ato público de informação política sobre qualquer espécie de evento, qualquer espécie de país, e eu me refiro especialmente à ditadura castrista, não. A Polícia Militar tem que atuar para assegurar a integridade física, moral de Oney Sanches e assegurar que ela possa expressar livremente o seu pensamento político. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.